lidando com pessoas reativas. Já é meio praxe, é corriqueiro a gente encontrar pessoas reativas pela frente nas nossas relações. É muito comum. Sempre que a gente encontra ou lida com alguém reativo, acaba sendo um desafio. Quando não um terror mesmo, uma coisa extremamente desagradável. Às vezes, por a gente já conhecer aquele tipo de reatividade que está acontecendo ali no momento, às vezes a gente tira aquilo de letra. Na hora que o reativo nos confronta, nós não o confrontamos, nós respondemos. O reativo quer nada mais, nada menos que a gente entre em reatividade também. Porque o que acontece com o reativo? Ele está lá com um container de detritos emocionais no inconsciente dele, louco para cuspir fora, para vomitar aquilo, e ele só vai conseguir isso satisfatoriamente se encontrar alguém com quem ele possa brigar. Porque aí há uma troca de energia, a energia destrutiva da doença mesmo, raiva, ódio, ira e por aí afora, né? Então aí ele se completa quando consegue que a gente seja também reativo. Lidando com pessoas reativas. Antes de mais nada, antes de começar, eu preciso dar uma explicação aqui rápida para aqueles que já conhecem o meu trabalho, já estão cansados de saber, aqueles que já têm os 2 volumes do meu livro, Somos Mais, Sejamos Nós, estou confundindo com o grupo lá no Facebook, o livro Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. Para quem já tem esse livro, e tem também, esse é o volume 2, e para quem tem também o volume 1 do livro, já sabe de cor e salteado aquilo que eu vou falar agora, que é sobre o processo da reatividade. O que nos faz nos tornarmos reativos? Eu primeiro preciso dar uma explicadinha, uma relembrada nisso, para depois entrar em detalhes sobre a minha sugestão, que é como lidando com pessoas reativas. Nós temos 2 tipos de interação possíveis, no meu entender, em relação às outras pessoas. Isto eu aprendi com o Osho. Eu gosto sempre de pontuar as pessoas com quem eu aprendi as coisas. Eu falo coisas aqui, algumas coisas eu criei, algumas coisas eu recriei, me inspirei em, né? E algumas coisas eu literalmente passo como aprendi. Eu aprendi isso que eu vou falar agora no livro chamado O Livro da Sua Vida, do maravilhoso guru Osho. Ele explicou em uma página do livro aquilo que alguns escritores aí demoram ou levam 500 páginas, um volume desta grossura, para explicar, para falar sobre inteligência emocional, enfim, maturidade emocional, etc. e tal, né? Então vamos falar o que é reatividade para depois falar lidando com pessoas reativas. A reatividade existe em função de engolirmos sapo, de não falarmos na hora o que precisamos falar. Na maioria das vezes é simplesmente dizer um não. Muitas vezes falamos o não, mas não como gostaríamos de dizer. Então o não não foi completamente dito. Aquela parte que não foi dita, a gente introjeta e fica lá gerando raiva. Raiva essa que vai se manifestar no momento de reatividade. Então o reativo é um cara raivoso, é um cara que está irado. Para fora, não sempre, mas tocou naquele ponto sensível dele, naquele ponto que faz a conexão entre o consciente e o inconsciente, ele vomita aquela raiva fora de controle, fora do controle. Mas vamos ver da onde vem esse negócio. A gente nasce aqui, nesse planeta, nessa humanidade, na maioria dela, a maioria dessa humanidade, ainda em estado de praga biológica, ou seja, todo mundo brigando com todo mundo, e não era para ser assim. A gente tem a referência da saúde aqui dentro, né? Que é um relacionamento saudável, colaboracionista, cooperativista, generoso. A nossa referência de relação é essa.
Só que a gente está brigando com todo mundo, porque estamos em estado de praga biológica. É muita gente, a gente se desorganizou em relação à natureza, enfim, a gente fez um monte de bobagens, estamos ainda em estado de praga biológica. Isso vai passar com o tempo, mas ainda estamos nesse estágio, nesse estado, e isso faz com que a gente brigue, coisa que não é da nossa natureza, ok? Brigar, queremos nos destruir uns aos outros. Isso não tem nada a ver com a nossa configuração biológica. Muito bem, então, agressivos, destrutivos em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, em relação ao meio ambiente, é o terreno fértil para a gente nascer já com autoestima no lixo. A gente já na barriga da mãe já tem as informações emocionais ali de guerra, de competição, de escassez, de violência, de desprezo, de descaso. A gente já nasce com essa percepção, com essa sensação. Ao desenvolvimento, a gente cresce um tantinho, na medida que cresce a gente vai desaprendendo muito da sabedoria que trouxe, vai aprendendo desaprendendo a sabedoria, aprendendo a temer, a viver segundo o temor, ego, né? O ego da gente é todo temeroso. Por mais que ele estude, por mais que ele se informe, por mais que ele se torne brilhante, explanando coisas, explicando coisas, descobrindo coisas, é tudo baseado no medo. Daí, quando vamos nos percebendo como seres participantes de um grupo social, a gente vai percebendo que do jeito que a gente nasceu, a gente não é bem-vindo. É meio como se a sociedade dissesse pra gente, olha, para ser alguma coisa aqui você tem que se graduar. Do jeito que você veio no original de fábrica, não nos interessa tanto. Isso faz com que a gente se sinta muito mal. Não era para ser assim, estado de excelência biológica, todo mundo é bem-vindo, do jeito que é. Um bando de 50 pessoas, nômades, os pares não são fixos, os filhos são de todos, colhedores, a gente anda 10 km por dia, então todo mundo é muito bem-vindo, muito bem-quisto do jeito que veio. Quando alguém tem uma esperteza maior, tem uma habilidade maior nisso ou naquilo, o povo aplaude, o bando aplaude, gosta, mas ninguém é desprezível e ninguém é desprezado, né? Todo mundo é muito bem aceito, a não ser que tenha uma conduta destrutiva em relação ao bando, ao grupo, ao todo, aí o bicho pega. Mas só nesse caso, quando deixa de ser colaboracionista, né? Então a gente vai crescendo agora numa humanidade em estado de praga biológica, todo mundo competindo, todo mundo destruindo todo mundo descendo o pau em todo mundo. A gente já pega toda essa informação emocional na barriga da mãe, no período de gestação, a gente nasce com a baixa autoestima já prontinha. Quando vamos nos relacionar com o mundo, já estamos raivosos, já estamos temerosos. Daí existem duas formas, no meu entender, de interação. Tem mais, mas duas importantes no meu entender. Ou a pessoa briga com o mundo, que é o caráter que a gente chama mais de arrogante, ou a pessoa intimida, que a gente chama de tímido, né? Ela se recolhe, é o tímido. Tanto um quanto o outro tem raiva, tem a mesma coisa, a insegurança, o medo e a raiva. Aí a pessoa, repito, ou briga, torna-se o arrogante, ou intimida, torna-se o tímido. Ninguém é só arrogante, ninguém é só tímido. As pessoas oscilam. Tem uns que predominam mais numa configuração e outros predominam em outra configuração. No geral, a gente oscila entre uma coisa e outra. Em muitos momentos a gente é tímido, em muitos momentos a gente é arrogante. Nesse convívio de briga, de guerra, a gente introjeta muita raiva, a gente não tem percepção de si próprio. Então todos nós, eu diria que todos nós somos reativos, para fora ou para dentro. O arrogante ele explode, o tímido, o introvertido ele implode, porque a raiva não foi resolvida até então, a não ser que a pessoa medite, a não ser que a pessoa se conheça. A meditação traz o autoconhecimento. E aí eu percebo que eu não sou o lixo que me fizeram crer que sou.
Aí eu fico em paz, eu começo a entrar no estado de excelência biológica aqui dentro de mim. Eu estou bem comigo mesmo, eu medito, eu me percebo, eu me sei. Eu não preciso ficar me autoafirmando, sendo arrogante ou maltratando, e não preciso ficar também intimidando, implodindo, não há necessidade. Agora, quando isso não acontece, a gente vai acumulando ao longo da vida uma série de raivas, vai engolindo sapo, engolindo sapo. E aí tem aquela questão do desenvolvimento ou não da inteligência emocional. Isso vai muito de educação. Às vezes a criança tem a sorte lotérica de nascer numa família que dá uma orientação, um exemplo. Educação eu entendo como exemplo, não instrução. Instrução é faça desse jeito. Aí a pessoa, sim, é desse jeito, farei desse jeito, sem refletir, sem sentir. Agora, o que ela aprende de fato, ela instruída, ela faz o que mandaram fazer. Mas o que de fato ela passa a exercer lá dentro, o que ela passa a forma como ela percebe o mundo é de acordo com aquilo que ela assistiu, com o que ela assiste na vida. Então os pais educam pelo que eles são, não pelo que eles falam. Quando dá a sorte lotérica de ser filhos de pais não reativos, pessoas assertivas, pessoas saudavelmente assertivas, aí a coisa pode ir melhor. Não estou dizendo que vá, porque vai depender muito de cada indivíduo. A não reatividade, ou seja, a pessoa que ela, ao invés de reagir, ela responde, isto pressupõe uma percepção de si, uma percepção do outro. Uma percepção saudável, não projetiva, ou seja, o cara, eu não vou me projetar em você, eu vou perceber como é que você está. Eu não vou vomitar em cima de você os detritos emocionais que eu guardo aqui dentro de mim. Eu vou sempre perceber e interagir, perceber e interagir. Vou voltar ao Osho agora, quando ele fala sobre a diferença entre o reativo e o responsável. Ele fala muito sabiamente que responsável é aquela pessoa que tem habilidade de resposta. E o reativo é aquele que reage. Então vou dar um exemplo aqui. Alguém chega e me chama, você é um idiota. Eu estou trabalhando lá na minha baia com o computador, tem vários colegas, você é um idiota. E fala de uma forma agressiva. Eu posso, ele está sendo reativo em relação, está me ofendendo, está ali aos berros, tentando me ofender. Eu posso ser reativo, eu posso olhar para ele e dizer, idiota é você. Então eu reagi. Tão rapidamente quanto ele falou, não deu tempo nem de eu pensar, nem de eu perceber. É tanto detrito emocional, lixo emocional guardado aqui e pronto para explodir, que quando tocou na ferida, digamos que eu não goste de ser chamado de idiota, que eu tenha tido um trauma muito grande de ter sido tratado como idiota, através de bullying, etc e tal, então eu tenho isso, para mim isso daí é a faísca na gasolina. Então o cara me chamou de idiota na hora, idiota é você, e agressivamente, tanto quanto. Então eu não percebi, foi esse container de detritos emocionais que eu permiti que saísse, eu nem refleti. Esse container de detritos emocionais manda em mim. É como se fosse meu dono, eu não tenho participação consciente nenhuma nessa história. Eu sou comandado pela minha raiva guardada, pelo meu ódio guardado, pela minha frustração, e etc, 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 etc e tal. Então isto é reatividade, segundo o sábio Osho. É a mesma coisa que outros caras tentam falar em livros e livros e não conseguem com tanta clareza. Isto é muito claro, o Osho deixa isso muito claro, muito claro. O sujeito reage, ele não responde. Agora, qual seria a resposta? Então, a gente já definiu aqui, já percebemos o que é um sujeito reativo. Ou reativo ninguém é 100% do tempo, mas tem gente que, assim como arrogante, que na maior parte do tempo é reativo. Ou é tantas vezes reativo que acaba levando o carimbo de reativo. Ninguém é reativo 24 horas por dia, mas em alguns momentos mais sensíveis, mais delicados, a pessoa acaba sendo reativa, ou inesperadamente reativo. Aí a gente costuma chamar, essa pessoa é reativa. Não, ninguém é. A
pessoa está reativa. O que a gente é o ser, a sabedoria. Uma pessoa está reativa, está muito reativa, está pouco reativa, médio reativa, né? Então agora vamos lá para a resposta. O que é o contrário da reatividade? É a resposta. A resposta é quando eu sou insultado, ou quando eu sou perguntado de uma forma que eu me entenda ofendido ou ameaçado, né, por alguma razão. Então a resposta aí é o seguinte: eu vou olhar para a pessoa e vou perceber o que está acontecendo. Vamos voltar ao exemplo aqui do idiota, o cara que chama de idiota. O cara, eu estou aqui trabalhando na minha baita, aí tem um cara lá, um colega de trabalho reativo: você é um idiota! Aí eu dou uma respirada pelo diafragma, porque na hora do idiota eu me assustei. Eu tive o bullying durante toda a vida de ser chamado de idiota, eu tenho esse trauma, eu tenho esse histórico, mas eu já estou acostumado a responder. Eu estou fazendo um trabalho comigo mesmo para não reagir, para responder. Então aí eu olho para a pessoa: fulano, você me chamou de idiota porque você quer dizer que eu sou um sujeito que atendo majoritariamente os instintos, o meu id, eu sou idiota? É isso que você quis dizer? Ou simplesmente você me chamou de idiota porque você quis me ofender? Eu te fiz alguma coisa? Eu te ofendi, você está se vingando? Ou ainda você me chamou de idiota por brincadeira? Ou por que razão você me chamou de idiota? Eu gostaria de saber. Não importa qual seja a resposta ou reação do cara diante disso, mas eu respondi. Isso foi uma resposta. Aí o cara diz assim: não, eu te chamei de idiota porque eu te chamei de idiota. Ah, tá bom, então idiota é você. Não estou dizendo que essa seja a resposta recomendável, mas é uma resposta, porque aí eu estou percebendo. Eu não reagi, eu não conversei com aquela pessoa de forma omissa. O que seria isso? Eu não estava fora do diálogo, porque de forma reativa, se eu interajo de forma reativa, não sou eu que estou falando, é o lixo que mora em mim que está falando. Nessa segunda hipótese, que é a da resposta, nesse segundo quadro, que é a da resposta, eu falei com o cara, eu refleti e falei com o cara. Muito bem, está dito aqui, e claro, a origem, na minha opinião, a origem da reatividade, que é a questão da péssima baixa estima congênita em que a gente nasce, né? E a explicação do Osho do que vem a ser a reatividade, com a qual eu concordo completamente. Estudei muito antes, li muitos livros, mas nenhum deles foi tão claro quanto o Osho fala no livro chamado O Livro da Sua Vida. Em uma única página ele define brilhantemente a diferença entre reatividade e resposta. Agora vamos lá, a gente vai agora falar sobre como lidar com pessoas reativas. Então a gente já sabe o que é o reativo, ok? Então vamos lá para tentar, eu vou tentar aqui fazer umas sugestões de como lidar com pessoas reativas, porque não é fácil. Falar assim, fazer uma palestra, falar um encontro como o nosso, todo mundo aqui afinizado e tal, né? É bem gostoso. Agora, na hora do vamos ver, na hora que você está lá com um colega de trabalho, com uma pessoa que você nem espera, uma pessoa que você tem um contato leve, gostoso, a pessoa vem com uma reatividade, te joga um balde de lixo em cima, é um convite à reatividade, né? Em geral, nós temos a nossa autoestima no lixo, e a gente tem certeza que é um lixo, por isso a autoestima está no lixo. Agora, o reativo, aquele que é um cara na maior parte do tempo reativo, ele está com a autoestima não é no lixo, é no esgoto. Ele tem certeza, naquele momento pelo menos, de que é um esgoto. Ele está explodindo, ele está em explosão. Por pior que seja a explosão dele, não vai te fazer tão mal quanto o mal que ele se faz. Eu costumo usar em palestras, eu costumo usar um exemplo, no quadro, na lousa, no quadro negro, eu costumo falar assim, bota uma cruz assim, né? E falo, o que vocês estão vendo aqui? Quando desenho uma cruzinha lá, uma cruz preta e tal, não sei o que, né? Não, vocês estão vendo uma cruz e todo o fundo, né? Aí eu desenho ali, falo, aqui está uma farmácia, aqui está um posto de gasolina, aqui está um banco, aqui está uma padaria e aqui tem uma bomba. Se explodir a bomba, quem é o maior prejudicado? Todo mundo. A farmácia que está mais perto, a farmácia vai acabar. Os outros
menos. Não, o maior prejudicado é a própria bomba, ela se desintegra. Então, quando alguém é reativo, quando alguém está sendo reativo com você, essa pessoa está em estado de desintegração. Por pior que seja o mal que ela faça para você ao ser reativa, não é pior do que o mal no qual ela já está imersa. Então vamos pegar aqui, gente, a coisa que é mais chata, mais complicada. Vou começar pelo pior, tá? Depois vai ficando mais fácil. Como lidar com parceiros afetivos? Namorado, namorada, ficante, aquele que você fica bastante, enfim, que você tem algum histórico de convívio com aquela pessoa, marido, mulher, noivo, noiva, né? Parceiros afetivos, com que aquela pessoa que você diz, eu amo tal pessoa, eu divido a minha sexualidade com aquela pessoa, a gente é um par maravilhoso, tem afinidade, a gente se gosta muito, mas de vez em quando ela ou ele vira no giraia e desce o pau. Inesperadamente a pessoa entra numa reatividade absurda e com alguma frequência, né? Como lidar com isso aí? A minha sugestão é a seguinte, gente, eu tenho certeza que o clube de pessoas que compostas por que tem essa configuração de convívio é muito grande, Principalmente porque casamento em geral e noivado, essas coisas, é tudo em cativeiro, é como sequestro, fica os dois em cativeiro. Cativeiro que é lar, é o lar, aquilo que a gente chama de lar, que é uma casa que ali virou lar. Tem que ter uma área de escape, precisa cada um morar numa casa, ou que seja no apartamento do lado, ou enfim, uma área de escape. Olha, você está muito chato, você está muito chata, eu vou ficar longe, deixar você se esbaldar na sua chatice, mas eu não quero. Você gosta de desabafar, e eu gosto muito quando você desabafa comigo, mas eu não admito que você desabafe em mim. Então, ou você nesse momento muda o seu jeito de falar e vamos conversar sobre o seu problema com amor, porque eu te amo, eu sei que você me ama também, ou então eu vou deixar você vomitando aí até passar a crise e daqui a pouquinho eu volto, ou você me liga, eu vou dar uma volta, eu vou fazer qualquer coisa. Se vive em cativeiro, se vive dentro da mesma casa, os dois estão amarrados ali. Por pior que seja você sair, tá frio, tá chovendo lá fora, você não tem para onde ir, você não tem guarda-chuva, vai ser menos pior você sair e voltar depois. A pessoa na hora não vai entender nada, provavelmente vai piorar a reatividade, porque o que ele quer, no fundo, o que ele quer é uma pessoa para brigar com ele, uma pessoa na qual ele possa desabafar, não com a qual ele possa desabafar. O reativo, ele está fora de si. E não é ele pensando, é o contêiner de detritos emocionais que ele tem ali, que ele precisa vomitar. Ele não medita, ele não se conhece, ele não se visita, ele não sabe o que é prazer para ele, então ele vive uma pilha, ele vive na pilha, ele vive como uma bomba pronta para estourar, é um balde de nitroglicerina. E você que mora junto, é em você que ele vai desabafar. Ele vai jogar, ele vai explodir em cima de você. Não interessa se gosta ou se não gosta, naquela hora, na cabeça, na loucura, a pessoa pensa o seguinte: não, é minha parceira, é meu parceiro, me ama, tem que aguentar tudo, como eu também aguento tudo dela ou dele. É o raciocínio louco, é insano que ele tem naquele momento. Só que você está são ou sã naquele momento, e aí você tem que falar isso aí. Olha, é o seguinte, quando você quiser desabafar comigo, estamos aí. Agora, em mim, fui, vou dar uma voltinha, vou até ali, já volto, né? Eu costumo brincar assim, com amigos mais próximos, dá licença que eu vou, né? E já volto, tá? Fica aí, eu não quero te ofender, mas dá licença que eu vou, né? E já volto. É uma forma, eu acho, engraçada de brincar, de tentar dar uma derretida, uma descontraída nesse momento em que a pessoa está lá numa crise de insanidade, ela perdeu a consciência. Aí, fora este momento da reatividade, é interessante a parte quando está tudo bem, está tudo calmo, está tudo gostosinho, fala, eu quero conversar uma coisa com você. Volta e meia, você entra naquele estado de reatividade. Você agride, você parece ser outra pessoa.
Às vezes a gente está numa situação na rua ou dentro de casa, enfim, e você, do nada, você entra em agressão em relação a mim. Você agride, você me agride, literalmente. Então, quero te dizer o seguinte, isso é muito ruim para mim, eu me sinto muito mal. Eu broxo um tanto na nossa relação quando você age dessa forma. Então eu estou te dizendo aqui o seguinte, antes que aconteça, isso não é uma ameaça, isso é uma defesa. A ameaça é se eu for dizer que se você fizer isso, eu vou te bater. Não, não é isso. Eu estou dizendo, é defesa. Da próxima vez que isso acontecer, você vai me ver virando as costas e indo embora por um tempo, não sei que tempo. Até o tempo do trauma, meu trauma passar, e eu volto. Se você ainda estiver reativo ou reativa, eu vou continuar dando a minha voltinha para lá e para cá e tal, até passar a coisa, né? Porque é muito ruim para mim, é muito desagradável para mim. É humilhante, execração pública. Estamos num restaurante, você começa a falar de forma reativa, você tá, mas você está exagerando porque eu não falo. Não, é que você não percebe. Você está comigo há muito tempo, sabe que eu não sou louco, louca. Você sabe muito bem, eu não estou inventando isso, é que você não percebe na hora da reatividade. Então, aconteça o que acontecer, seja o que for, aonde for, eu vou me levantar. Se for um restaurante, eu levanto e vou embora. Mas não estou brigando com você, não é briga, não estou rompendo com você, eu simplesmente vou evitar uma situação desnecessária de humilhação em relação à minha pessoa, que é extremamente desagradável. É mais do que desagradável, é destrutivo. Então você está sabendo disso, da próxima vez que acontecer, tudo bem. Pode ser reativo quanto você quiser, só que agora não mais com a minha participação. Eu gosto que você desabafe comigo, não em mim. Então, gente, eu sugiro que com parceiros afetivos a gente tenha esses dois momentos. Durante a reatividade, aquilo que eu exemplifiquei na primeira exposição, e agora, quando você está num momento calmo com aquela pessoa, aí você pode falar, ela não estando reativa. Pode até ser que ela fique reativa só de você puxar essa conversa. Aí você simplesmente acabou a conversa, tá vendo? Tá vendo? Ficou ruim, com licença, levanta. Faz isso todas as vezes. Vai chegar uma hora que ou rompe, porque se a pessoa for bipolar, e não tiver com remédio, não estiver se tratando, ela vai ter essas crises de reatividade incontroláveis, né? Aí você escolhe ficar ou não com essa pessoa aí, ou ajudar essa pessoa a se tratar, se ela quiser, se ela achar que tem um problema, e se ela quiser se tratar, e se ela encontrar um tratamento satisfatório, né? Tem vários se, né? Agora o que não pode é você engolir o sapo, vai ficar indigno para você. Então você precisa falar, só de você falar para a pessoa essas duas sugestões, ou outras que você eventualmente tenha na sua cabeça, mas de você não engolir o sapo, isso já vai te fazer bem. Vai fazer com que a reatividade do outro não diminua a sua, não abaixe, não denigre, não estrague a sua autoestima. O que a gente não pode é ficar quieto, né? Bom, então eu já comecei do pior aqui, vamos passar agora como lidar com chefes reativos. Então você tem um chefe, uma pessoa que teoricamente ele banca a sua casa, é assim que a gente pensa do chefe, né? A gente não pensa no trabalho que a gente oferece ali, em função do trabalho a gente ganha um dinheiro e aí sustenta a vida da gente, se sustenta, mantém a casa da gente e tudo. Não, é o chefe. Ele fica sendo o provedor, o senhor de escravos, para que você vai ter que pedir a benção todos os dias para você ganhar o seu dinheiro. Se você pensa dessa forma, que é a forma como a maioria das pessoas pensa, já sai, como é que se diz? Já sai de uma forma destrutiva, de uma forma equivocada. Já é uma saída, é uma engatada de primeira errado, já arranhou, pegou a marcha errado ali. Então, como é que eu vou pensar no meu chefe, na minha chefa? O meu chefe, a minha chefa, são pessoas que me orientam profissionalmente para que eu faça o trabalho, me dão as dicas e supervisionam o meu trabalho para que eu realize o melhor trabalho possível. Se eu erro, essa pessoa pode ou não entender os meus erros, ou aceitar os meus erros ou não. Poderá entender e não aceitar.
essa pessoa poderá não gostar de mim por uma desafinidade pessoal, embora o ambiente seja profissional ali, mas não há uma afinidade pessoal, vai ser mais difícil o contato. Uma série de razões poderão levar vocês a terem uma boa, média ou ruim relação. Quando entra na reatividade, se o chefe é reativo só com você, existe uma questão ali. É interessante chamar para uma conversa. Se durante essa conversa a reatividade permanecer, ele não gosta de você, você está lá por uma questão política na cabeça dele, às vezes você nem sabe, você foi recomendação, ou é imposição de alguma outra pessoa, ou estrategicamente ele tem que te manter lá, ou você tem um conhecimento que ele não tem, ele se sente inferiorizado, ele quer se autoafirmar em cima de você, uma série de razões. Aí você pode falar, eu não tenho nada contra você. A forma como você fala comigo me diz que você tem muita coisa contra mim. Se você não gosta de mim, me despeça. Você não precisa me aturar. Não é nada disso. Passa 2 dias, o cara é reativo com você outra vez, ou a mulher é reativa com você de novo. Chama para uma outra conversa. Se você puder mudar de emprego, olha, eu estou saindo daqui porque a sua forma de me tratar não é legal para mim. É uma forma truculenta, você me humilha, você me desqualifica sistematicamente e não é bom para mim. Então eu estou indo embora e vou explicar no RH por que eu estou saindo. Né? Muito bem. Isto pode, se você tem condição de abrir mão do seu emprego e procurar outro lugar lá para trabalhar. A maioria dos casos, infelizmente, não é assim. A pessoa tem que aturar o chefe. Aí, se você tem que aturar, eu recomendo que você trate sempre com educação. A pessoa é estúpida com você, você cumprimenta, com generosidade, cumprimenta. Mas eu não consigo, porque eu tenho vontade de matar a pessoa. Bem-vindo ao clube, todo mundo tem. Ninguém gosta de ser maltratado. Mas se você não tem outro jeito, se não tem outro jeito mesmo, então eu sugiro que você trate bem. Não entre na frequência de reatividade daquela pessoa, nem num caso nem no outro. Não entre na frequência de reatividade daquela pessoa. Não introjete raiva pela desqualificação. Não aceite a desqualificação que ele exerceu em relação a você. Se ele te chamou de burro, de burra, de ineficiente, não aceite isso. Você vai aceitar o conselho construtivo, a crítica construtiva. Não o conselho arrogante, não a crítica arrogante. Aquela que vem de forma construtiva. Se não vem, não aceite para você. Você pode ali politicamente, sim, você ouve aquilo e procura fazer o melhor de você, dá o melhor de você dentro dos parâmetros que ele passou para você, mas não aceite pessoalmente, de nenhum chefe. Não deixe entrar no pessoal, de forma alguma. Pessoas reativas, quando falam com a gente, elas não estão sãs, elas não estão, elas não detêm a sanidade mental naquele momento. Elas não sabem o que estão falando, elas querem vomitar, desabafar. Às vezes você não fez nada, não tem nada a ver, a pessoa vem do nada, ela foi humilhada por não sei quem, vem e começa a gritar com você. Isso acontece com muita frequência. Se você puder fazer isso, você vira as costas, agora eu não posso falar, você está muito irritada, eu vou sair, vou para um canto ali e tal. No trabalho, se puder fazer isso, ótimo. Se não, você ouve, terminou de escutar, tá bom, com licença, vamos falar disso outra hora. Terminou. Ok, aí você se manda. Não aceite para você nenhuma desqualificação, de forma alguma, porque não cabe. Aquilo foi dito de forma impensada. No caso de você poder conversar depois, converse depois. Se a conversa dá jeito, converse com alguma frequência. Vocês poderão até ter uma relação simpática depois de um tempo, se você for conversar e não fazer reivindicação, vingança e por aí afora. Você vai ter que estar focado no afeto. Ele não está ou ela não está, mas você precisa estar focado no afeto. Porque ali você vai falar em nome do afeto que você tem por você mesmo, por você mesma. E vai precisar focar no afeto que tem e respeito que tem em relação àquela pessoa. Entendendo que reativa não é ela. Ela reativa é uma pessoa alcoolizada, é como se fosse um sujeito alcoolizado. Ele fala absurdos. Quando ele está no normal,
no estado normal, você fala que ele falou aquilo, ele nem admite. Imagina se eu falei um negócio desse, só se você grava, aí a pessoa vê, nossa, eu falei isso, que coisa horrível e tal, né? Então, não aceite a desqualificação que veio para você. E no momento de sanidade da outra pessoa, tente conversar. Se mesmo assim nada disso der certo e você não puder sair do lugar, não, é um grande treino que você vai fazer. Você vai ouvir a desqualificação, só que você vai treinar não aceitar aquela desqualificação para você. Mantenha a cabeça erguida, sorriso, leveza e generosidade na relação. É um super treino. Eu estou te falando isso pelo seguinte, eu já fiz isso comigo mesmo. E foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, durante 6 meses. O que eu estou falando para vocês fazerem aqui, se for este o caso, né? Eu tinha como sair naquela situação, mas eu pensei, puxa, é uma oportunidade que eu nunca vou ter mais na minha vida. Eu achei que nunca ia mais ter, e de fato não tive mesmo. Então eu vou superar isto aqui, né? E foi muito bacana. Os resultados foram muito bons. Por sorte, eu encontrei várias pessoas dessa empresa mais para frente, em coquetéis, e essas pessoas me parabenizavam pela forma como eu aceitava as agressões, como eu transmutava aquilo e tal. Foi muito legal, foi muito bacana. Por isso que eu estou recomendando. Não é porque foi bom para mim, vai ser bom para você. Seria projeção. É bom para várias pessoas. Recomendo isso para várias pessoas, porque vejo várias pessoas que estudam e praticam isso, fazendo e dando muito certo, e tornando essas pessoas relacionalmente mais saudáveis. Vaidade reativa, ou seja, aquele cara, como lidar com aquele cara que chega num ambiente, fala, mas fala, e fala divertidamente, fala coisas interessantes, conta piada, é o piadista, aquele que você morre de rir, ele conta piada da hora que ele chega, da hora que ele vai embora, todo mundo está passando mal, todo mundo já está mal-humorado de tanto rir, porque não aguenta mais, é só ele que fala, só a presença dele, só ele fala, e todo mundo aturando o cara falando, dando risada, porque o cara fala coisa interessante, de uma certa forma, é piada. Só a pessoa fala. Melhor coisa é levantar e ir embora. Não vai ter diálogo possível ali. Se a pessoa te perguntar, aí você fala alguma coisa. Se ela te perguntar. Se ela não perguntar, não fala, porque ela não está em si. É uma pessoa que tem uma sensação de abandono, ou seja, autoestima no esgoto. Ela precisa muito sentir que é interessante, mas não percebe o outro. Ela conta piada porque piada, ela decorou 400 piadas, então todo mundo ri de piada, né? Então, poxa, não tem como eu não ser interessante contando piada. E conta piada, e é 1 hora de piada, 1h30, você parece show, você nem queria ir ver o show, mas tá lá, o show veio até você. Mas está querendo falar de outras coisas, as outras pessoas também querem falar, o encontro social não é show, né? Então uma pessoa não percebe que ela tem, né, essa autoestima no esgoto. Então ela precisa muito do reforço, da aprovação externa, e fica contando piada o tempo todo. Ou piada ou qualquer outra coisa que o valha, que ela ache que a torna interessante em relação aos outros. A melhor coisa, gente, é delicadamente você levantar, pedir licença, abraços e beijos e recolha-se, porque ali não tem diálogo, não tem conversa, não tem mesmo. Todo mundo que... Os outros que estão ali se submetendo à mesma tortura vão invejar você, porque você está se livrando daquela encrenca ali, né? Vamos lá. Outra questão é, se uma pessoa é agressiva no meu... Por exemplo, o mural do Facebook, por exemplo. Chega uma pessoa lá e faz um comentário que não tem nada a ver, destrutivo, desqualifica você e... Nossa, uma coisa que é um despropósito. A minha sugestão, gente, é a seguinte: se a pessoa se deu ao trabalho de ir até o seu mural e fez uma crítica meio sem noção, mas não foi destrutiva, meio sem noção, ele entendeu tudo errado que você falou, aí vale a pena você, como comentário, você fazer um outro comentário embaixo do comentário dessa pessoa, dizer, ó, fulano de tal, o que eu quis dizer, o que eu falei foi isso assim, assim, assado, pronto, esclareceu, morreu o papo. Se ali começa a nascer uma discussão saudável, é importante deixar essa discussão lá para os leitores do seu mural assistirem, porque é bonito, é um relacionamento legal. Agora, se o cara entra ali desqualificando, ou fazendo uma crítica de uma forma agressiva, eu sugiro que você apague o comentário e vá inbox e fala, olha, eu apaguei o seu comentário, eu deletei o seu comentário por achá-lo agressivo. No entanto, você continua sendo muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu mural.
está colocado ali de um jeito bem bacana. Aí a pessoa pode começar uma conversa muito saudável no inbox. E pode começar uma tentativa maior de desqualificação, porque a pessoa se ofendeu, porque está reativa. Então aí ela começa a criticar mais. Na primeira, quando você percebe que a coisa entrou pela reatividade, não responde mais. Deixa a pessoa inbox, deixa a pessoa falar o que quiser. Deixa falar o que quiser, você não responde mais. Se mesmo assim a pessoa entrar no mural de novo e começar a desqualificar, aí você bloqueia, deleta, bloqueia, tchau, um abraço. Não há relação possível naquele formato ali, não tem relação possível. Esta é, né, a minha sugestão para lidar com pessoas reativas no mundo virtual, nas redes sociais, né? Como mostrar para uma pessoa reativa que um erro não pode ser maior que 1000 acertos? É porque tem gente que assim, você cometeu um erro em 1915, quando você tinha 4 anos, você cometeu um erro que estragou a minha vida e não sei o que. Nossa, o cara está com 120 anos de idade, está pagando por um erro que cometeu. Pagando, na verdade não, sofrendo encheção de saco, é um bullying isso, né? Em situações, por exemplo, que as pessoas reativas dão muito mais ênfase a um erro, esquecem os acertos anteriores e jogam esse erro na cara da pessoa depois de um tempão. A melhor resposta que eu encontro para isso, gente, é o seguinte: dizer, olha, erros existem, eu aprendo com os meus. Eu aprendi a aprender com os meus erros com as pessoas que mais acertam na vida, porque elas aprenderam com os erros delas. Então, eu não me identifico com os meus erros. Quando você fala de um erro meu no passado, para mim, aquilo é um mestre para mim. É lamentável que o erro tenha sido em relação à sua pessoa, mas eu me perdoei em relação a isso, porque eu percebo que eu não tinha consciência para fazer diferente. Hoje eu não faria jamais, porque minha consciência mudou. Mas isso é muito fácil, é muito confortável, assim fica fácil, e assim que é mesmo, é fácil. É muito fácil. Você também, se você errou comigo, se você errasse comigo, tudo bem, iria me prejudicar, iria me atrapalhar e tudo, mas é uma circunstância, é um acidente de percurso. Eu não vou ficar cobrando de você o acerto em relação a um ato seu do passado, ou mesmo até de agora. Por exemplo, isso que você está fazendo comigo agora, no meu entender, isso é um erro. Mas para você não, então continue a sua crítica, tá tudo bem, continua fazendo a sua crítica. Para mim é um erro, eu não faço isso, que segundo a minha consciência isso é um erro, é um equívoco. Mas se para você é um acerto, continue fazendo a sua crítica. Eu ouço a sua crítica, eu não aceito a sua crítica aqui dentro, eu aceito e apoio todo o seu direito de criticar, critique. Eu ouço muito bem, mas não me condoo com isso. Eu lamento que isso tenha te prejudicado um dia, assim como eu lamento também muitos erros que cometeram comigo que me prejudicaram também. Mas está tudo bem em relação às pessoas que erraram comigo e também em relação a mim mesmo, com relação a pessoas com quem eu tenho errado, né? Então, essa é a minha sugestão em relação àquelas pessoas que ficam te cobrando de um erro de forma reativa, aquela pessoa que detona você. Ela não aceita, o reativo sofre de uma insanidade temporária, e esse temporário pode ser 2 anos, 5, 15 anos, 20 anos, uma vida toda, né? Mas não é o natural, não é da excelência biológica, fisiológica e mental daquela criatura ali, né? Essa é a minha sugestão para lidar com essas questões. Olha, gente, com isso eu termino a minha explanação aqui. Eu acho que dei pano para manga pra caramba pra gente, na hora das perguntas e comentários, a gente ir